Em 20 metros vire à direita na rua Bancada, dobre à esquerda na via amarela. O candidato Gilonês, do Partido do Centrão. Siga pela faixa do Meio Cruze a avenida 50 metros, dobre para a esquerda. A candidata Bia Zuzu, da direita, e Zazá Luiz, da esquerda, estarão na nossa rádio hoje para o debate. Não perca. Siga pela direita até chegar ao centro comercial, seu ponto de chegada. Ô Júnior, tu quer me matar do coração? Tu veio costurando o caminho todinho, menino. Ô mulher, a gente não chegou. Isso é o que importa. Tava ficando doido já com esse negócio do GPS. Esquerda, direita, centro, de partido, de rua, de direção. Pelo amor de Deus. Por falar nisso, eu ouvi aquele podcast que tu indicou, Vice, o Desteoriza. Ouvi o especial falando sobre o que é política, gostei. E vi na publicação deles no Instagram que eles vão falar hoje sobre esse negócio de esquerda, direita, centrão. Oxente, tu falando de política, maluco. Ah, meu amor, agora eu tô começando a entender as coisas depois desse especial do Destê. Inclusive, dá o play aí pra gente ouvir esse episódio novo. Desteoriza, um podcast sobre ciência e um monte de assunto que quase ninguém entende direito. Especial Política. Quando o assunto é política, os termos esquerda, direita e centrão sempre ganham destaque nas conversas. Esses conceitos estão presentes nos espaços de poder e dizem respeito principalmente ao que cada uma dessas visões políticas defendem. Na prática, isso se traduz, por exemplo, na política de governo, em quais as pautas que um político de esquerda, de direita ou do centrão defende, entre outras questões. Mas, afinal de contas, o que é a esquerda, a direita e o centrão aqui na política brasileira? Qual é a importância dessas ideias na formação dos partidos, por exemplo? Se você também não sabe a resposta dessas perguntas, assim como Manu e Júnior no início desse nosso episódio, continue escutando isso aqui que a gente vai responder tudinho. Eu sou Laís Ferreira, jornalista, estou na apresentação desse papo e vou me audiodescrever para vocês. Eu sou uma pessoa de pele clara, pele branca, de estatura mediana, tenho um cabelo cacheado, uns cachinhos bem enroladinhos, ele é na base da altura aqui do pescoço, ele tá preso hoje, tá dividido ao lado, e eu prendi um pouco aqui atrás da cabeça, mas a parte de baixo tá bem à mostra dos meus cachos. Eu uso óculos, um óculos que tem uma armação do estilo tartaruga, tô com um fone de ouvido branco e tô usando uma camisa rosa, tipo um rosa goiaba, sem manga. E quem vai desteorizar esquerda, direita e centrão para a gente nesse episódio é Rebeca Duarte. Bem-vinda, Rebeca. Se apresenta para a gente, por favor. Olá, todo mundo. Grata. Bem, eu sou Rebeca Duarte, sou professora e educadora, professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu estou com o cabelo preso pela metade, com o restante solto abaixo do ombro, usando um colar de sementes. Atrás de mim tem um calendário titulado Terra, Mãe de Todas as Lutas, do Centro Sabiá, falando da importância da agroecologia, e estou vestindo preto neste momento. Obrigada, Rebeca, por ter aceito o nosso convite, agradeço desde já. E se você, que está nos ouvindo, quer aprender um pouco mais sobre política de uma forma descomplicada, se liga que durante todo esse mês de setembro, aqui no Desteoriza, vai rolar uma série de episódios especiais para te ajudar a entender as principais questões sobre esse tema. O primeiro episódio já está disponível e é um papo sobre o que é política e como ela está presente no nosso dia a dia. Nesse segundo episódio, a gente vai falar sobre esquerda, direita e centrão. Nos nossos próximos 2 episódios, vai ser um papo sobre os poderes legislativo, executivo e judiciário e a função de cada um. E o que é que a gente pode fazer depois que a eleição acaba. E esse conteúdo todo faz parte de uma série especial chamada Desenrolando as Eleições, que é uma iniciativa incrível de 5 podcasts nordestinos que se juntaram para oferecer informação de qualidade sobre o contexto político no Brasil. Além desses episódios aqui do Destê sobre política, vai ter o episódio no podcast Calumbi, que é da Bahia, e nos podcasts Elas Pesquisam, Perdidos na Paralaxe e Serifacast do Ceará. Eles vão debater
debater os programas de governo dos principais candidatos à presidência. Então, informação boa não vai faltar. Se liga tanto aqui no Desteoriza quanto nesses outros podcasts que eu acabei de dizer. E quero também aproveitar para te convidar para você seguir o Desteoriza nas redes sociais. É só você colocar @Desteoriza no Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. E também seguir a gente no seu tocador de podcast favorito. Aproveita que você já está aí ouvindo esse episódio. Do lado do nome Desteoriza vai ter um botão seguir em algum lugar aí na sua tela, seja do celular ou do computador, por onde você estiver ouvindo a gente. Você já clica aí em seguir para toda vez que a gente publicar um conteúdo novo, você não perder nada. Bom, Rebeca, vamos lá começar o nosso papo. Quero começar te perguntando, como eu falei na abertura, toda vez que a gente fala de política, e principalmente quando a gente está em ano eleitoral, se fala muito em esquerda, direita e centrão, e a gente escuta muito essas palavras. E aí eu quero te perguntar o que danado é isso, o que é esquerda, direita e centrão, como é que surgiu essa ideia, principalmente de esquerda e direita? Certo. Existe sempre aquele relato histórico, né, de situações na França, de quem ficava à direita, de quem ficava à esquerda, mas vamos pensar aqui no Brasil e vamos pensar na nossa realidade, na nossa prática política. Então, a gente pode pensar num sentido amplo de esquerda e direita, e no sentido mais específico. A gente geralmente fala esquerda e direita no sentido mais específico, pensando em partidos políticos, mas aí eu vou convidar para vocês olharem para um olhar mais amplo, né? Uma perspectiva mais ampla. A direita é quando a gente tem os grupos sociais, que são os grupos conservadores da situação econômica e social que a gente se encontra. Então, direita é justamente formado por aqueles grupos sociais que pretendem conservar a situação política, a instituição do Estado, o sistema político-econômico, que, no caso, é o sistema capitalista. Então, quando a gente fala em direita, a gente fala desses grupos que são os grupos conservadores, que querem manter esse sistema político e econômico. A esquerda vai ser justamente formada por grupos que eles procuram transformar a situação presente. Eles são grupos que reagem, que querem romper, que querem inverter, que querem transgredir, ou, pelo menos, no mínimo, reformar a situação presente. Então, há uma insatisfação pelo estado das coisas, há uma insatisfação no sistema e existe uma necessidade de transformar aquele sistema. Então, esquerda é quem quer transformar o sistema, direita é quem quer conservar o sistema. Esse é o sentido amplo de direita e esquerda. E aí, entendendo que, então, já que a gente trabalha com grupos, a gente percebe que há direitas e há esquerdas, né? Só que esses grupos, eles têm uma forma de atuar em alianças na sociedade. Não é uma coisa fixa, não é uma coisa imutável. Então, os grupos de esquerdas, eles são diversos, mas em várias situações e aspectos, eles convergem com o objetivo maior, que é a transformação social. E o grupo das direitas, eles convergem, que é no sentido maior da conservação social e econômica. O sentido mais específico, que é o que a gente dá comumente no dia a dia, é muito voltado aos partidos políticos. Então, direita e esquerda aí vão ser justamente esses partidos políticos que vão seguir essa percepção mais ampla, esse sentido mais amplo de direita e esquerda, quando tem nos seus projetos políticos o sentido de conservar a situação, e aí são partidos de direita, ou no seu projeto político de transformação social, aí serão partidos de esquerda. Ou, em suma, tudo se trata de um projeto político. Qual o projeto político que este partido tem para nosso país? Se é um projeto político de conservação do Estado que a gente se encontra, que é baseado no capitalismo, nas desigualdades econômicas, no privilégio do empresariado, no privilégio do agronegócio, no ruralismo, ou seja, de manter essa situação política, social e econômica que a gente tem, são partidos de direita. Já os partidos que se reúnem em torno de outros projetos políticos que pensam na transformação social no sentido de mais igualdade, de combater as desigualdades econômicas, que tem projeto político reforma agrária, combate ao racismo, combate à exploração econômica, o fortalecimento dos direitos trabalhistas, são partidos que são mais aliados ao projeto de esquerda.
Então, essas definições, elas se baseiam naquele sentido amplo que eu falei antes e definem exatamente o projeto político que cada partido carrega. Tem esses dois nomes, né? Esquerda e direita. Mas tem um terceiro nome que eu falei na abertura do nosso episódio, que também está muito presente quando a gente fala sobre política, que é o tal do centrão, né? Queria que você trouxesse para a gente. Você já explicou muito bem esquerda e direita, e tem um pouco dessa ideia de centro. Essa ideia do centrão, do que eu estou falando, né? Desse centrão da política brasileira, é relativamente recente, que se a gente pensar, como você falou, fazer um resgate histórico, né? Essa coisa de esquerda e direita remete muito à Revolução Francesa e tarará. Então, finalzinho dos anos de 1700. A ideia de centro aqui no Brasil, sobretudo quando a gente fala política, ela surgiu ali no finalzinho dos anos 80, 1987, se não me engano, com a Assembleia Constituinte. E aí vem com essa ideia de centrão, de centro. Que danado é centrão aqui no Brasil? Bem, é uma invenção, né? É uma invenção dentro de uma série de relações de negociação, relações de condescendências, né? Em termos dessas negociações, mas é uma invenção que ela não tem base no sentido do que é realmente ser direita e ser esquerda. Ou seja, é uma invenção que ela, na verdade, é uma falácia. Então, a ideia de centrão ou de centro é uma falácia. Por quê? Se você tem um projeto político que ele é conservador, ele busca ser conservador. Se você quer transformar socialmente, ele busca transformar. Não tem um caminho do meio nesse sentido. Ou você conserva ou você transforma. Se você aceita o sistema como ele é, então você é conservador. Se você não aceita o sistema como ele é, você busca transformar. Então não tem como você, eu quero conservar, mas às vezes eu posso não querer conservar, posso transformar. Não tem. Há uma incompatibilidade ideológica. E aí vamos pensar ideologia aqui como visão de mundo. A ideia de ideologia como visão de mundo. Então, há uma incompatibilidade na visão de quando se cria o termo centro nas relações partidárias brasileiras, é no sentido de que, na verdade, aqueles grupos políticos que são de direita, são partidos políticos que são de direita, ou seja, são conservadores, que não querem enfrentar os privilégios, que não querem enfrentar o capitalismo, que não querem mudar o sistema político-econômico, mas que podem negociar com grupos de esquerda que estejam chegando a lugares de gestão, pode negociar acordos, pode fazer negociações para gerenciar outros projetos em que caiba, digamos, algumas demandas da visão de mundo de esquerda. Então, essas negociações, elas foram batizadas de centrão, mas que, na verdade, são grupos de direita que, aí você vê, quando você vai analisar, quando é que surge o centrão? Surge quando justamente partidos de esquerda começam a ascender aos espaços políticos institucionais. Então, na medida que os partidos de esquerda vão ascendendo aos espaços políticos institucionais, eles aceitam negociar em troca de favores, em troca de votos, em troca de cargos, em troca de alianças administrativas. São alianças administrativas, não são alianças políticas. No sentido, sim, o que seria uma aliança administrativa? Aquela que diz respeito somente à gestão de um governo. Uma aliança política é dizer, nós estamos juntos para essa transformação social acontecer. Nós estamos juntos pelos direitos trabalhistas, né? Então, não existe essa aliança real. Então, se não existe essa aliança real, na verdade, não há centro. Há partidos de direita que negociam favores com gestões de esquerda. E aí você falou uma coisa que me chamou a atenção na sua fala, e eu já vou puxar um gancho para uma pergunta, Rebeca. A gente falou nas nossas redes sociais do Desteoriza, e algumas pessoas deixaram perguntas, né, e dúvidas que têm relacionadas à questão da política, né? A gente conversou dizendo que ia ter esse especial, e tem uma pergunta específica de uma ouvinte nossa, Carolina Marcucci, que ela fala em relação a partido político, né? Você falou muito sobre partido político na sua resposta, e ela quer saber, assim, por que existem partidos políticos no Brasil? Primeira coisa. Qual é a função desses partidos? Qual é a função de um partido político de uma forma geral? E por que é que para a gente participar ou se candidatar, né, sair como candidata, como candidato, tem que estar associado a um partido político? Não pode se candidatar sem estar, eu, Laís, pessoa física, sem estar associada a partido político nenhum. Por que é que eu não posso? Bem, os partidos políticos, eles vêm do desenho institucional que o Estado brasileiro, que os estados, esse tipo de Estado nacional criou, né? Então, esse desenho institucional, ele cria um tipo de democracia. E aí eu acho muito interessante, eu acho que é uma proposta para vocês também discutir democracia. O que é democracia? Porque Perfeito. a gente fala democracia de uma forma tão generalizada, mas democracia, na verdade, ela tem várias democracias, várias experiências democráticas, várias propostas democráticas.
né? Essa democracia, ela é a democracia que a gente vive é uma democracia com base no sistema capitalista, uma democracia burguesa, né? E dentro dessa democracia burguesa não cabe, por exemplo, a democracia direta, que é a participação da própria população diretamente nas decisões públicas, nas decisões políticas. A gente tem três casos de democracia direta, que é plebiscito, referendo e a participação dos conselhos de políticas públicas. E aí, na participação dos conselhos, a democracia participativa tinha um acesso a uma democracia, eu digo no passado mesmo, porque hoje a gente já não tem mais, né, configurado mesmo. Então, a nossa democracia é uma democracia representativa, em que a população ela não vai exercer a decisão diretamente, mas ela vai ter que votar numa pessoa que vai lhe representar. Para que essa democracia representativa, dentro dos princípios desse Estado de democracia burguesa, representem um grupo, essa pessoa ela não pode estar ali se apresentando como um indivíduo que vai simplesmente representar um grupo. Ele também vai ter que estar representando, e esse grupo é o partido. Ou seja, não vai ser, a ideia é que não é um indivíduo que vai representar a população que votou nele. A ideia é que vai ser uma pessoa que está dentro de um grupo político, que é o partido. Esse partido é quem vai representar, na verdade, os interesses da população que o elegeu. Então, uma pessoa que está ligada ao partido, ela vai estar defendendo necessariamente o projeto político que aquele partido defende. Então, a pessoa sabe porque vai votar em A, B ou C, porque aquela pessoa que está naquele partido defende tais e tais e tais propostas, porque o partido defende aquelas propostas. Então, o partido é uma organização civil que vai possibilitar que um determinado projeto político seja levado para as decisões públicas. Então, quando a gente vota numa pessoa, a gente não está votando em fulano porque ele parece uma boa pessoa. Embora que as pessoas fazem isso, mas não deveria ser. As pessoas deveriam votar em fulano porque fulano representa uma proposta política para o país. E tem uma coisa, você está falando aí, a gente está falando de partidos políticos, que é a maneira, né, dessa coletividade defender, de estar associado diretamente a disputar um espaço, digamos assim, né, ou a incidir nessa política institucional, né, ter cargos políticos e etc. Mas tem outra forma também da gente fazer política, digamos assim, né, ou incidir politicamente nas decisões, ou fazer pressão e tal, que é com os movimentos sociais. Eu sei que você tem uma experiência com movimentos sociais. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, Rebeca, assim, a gente falou desse papel dos partidos políticos dentro dessa perspectiva da política brasileira, já falamos de esquerda, de direita, de centrão. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse papel dos movimentos sociais também nesse agir político, sabe? Nessa coisa de buscar, de reivindicar, buscar pautas, mudar as situações que estão ruins. Eu queria saber, na sua concepção, qual é esse papel dos movimentos sociais? Ótimo, eu acho que é uma pergunta maravilhosa, porque aí vem uma necessidade da gente também pensar criticamente como essa democracia representativa de aspecto burguês capitalista vem realmente lidando com as decisões políticas, né? Essa maneira crítica é pensar o seguinte, que é uma das discussões dentro mesmo das próprias esquerdas partidárias. É possível, se a proposta da esquerda é transformação social, e essa transformação social é uma crítica ao capitalismo, é uma crítica ao Estado capitalista, é possível, dentro do Estado capitalista, uma transformação social eficaz, efetiva, real, se a pessoa está dentro de uma estrutura, ou seja, um partido de esquerda vai e consegue um governo, seja municipal, estadual ou federal. Mas esse governo, ele é todo institucionalizado dentro dos princípios e das formas de organização e das metodologias do Estado capitalista. Então, fica amarrado ao próprio sistema, fica amarrada à própria estrutura. E aí é que vem o sentido mais amplo de esquerda. Os movimentos sociais, eles não entram no sistema, eles não entram na estrutura. Por isso que eles realmente, os movimentos, é que conseguem balançar a estrutura no sentido dessa transformação social. Aí a gente vai para o sentido amplo de esquerda e de direita. Que aí, no sentido amplo, a gente tem que o nosso projeto de mundo, nosso projeto de vida, o nosso projeto político, é quem vai dizer quais são os nossos movimentos, por isso que vem a palavra movimento. Quais são os nossos movimentos de corpos, nossas palavras, nossos movimentos de ideias,
nossos movimentos de ações, né? Então, os movimentos sociais, eles são chamados movimentos sociais porque são grupos que, dentro de uma sociedade de desigualdade, dizem não para essa desigualdade, dizem não aceito esse estado de coisas, eu não aceito esse sistema. Movimentos sociais, eles são necessariamente de esquerda, porque esses movimentos, eles estão em movimento para desestruturar um sistema de desigualdades, desestruturar um sistema de fome, de racismo, de divisão de trabalho, né? Nesse sentido, os movimentos sociais, eles podem pressionar para que dentro mesmo dessa estrutura, essa estrutura se abale. Ela não vai estar ali já engessada, como, por exemplo, o partido de esquerda, ele vai estar completamente engessado pela estrutura capitalista, ou seja, ele tem que cumprir toda a normativa do sistema capitalista, ele tem que cumprir todo o procedimento, toda a ritualística do sistema burguês capitalista. Se ele não cumprir, ele não pode participar de uma eleição. Se ele não tiver um percentual X, Y, Z, ele não pode lançar, ele não pode nem mesmo ser partido político. Então, os movimentos sociais, eles estão livres dessas amarras, eles podem estar nas ruas, eles podem estar atuando, eles podem estar pressionando, e é exatamente a atuação dos movimentos sociais que, historicamente, inclusive, fornecem aos próprios partidos de esquerda esse movimento em relação às transformações sociais. Então, por exemplo, as cotas a gente teve como resultado, foi resultado não de um governo, não da ação de um governo, foi resultado da pressão de movimentos, das cotas raciais, foi a pressão dos movimentos negros para que o Estado reconhecesse o direito das pessoas negras de estarem representadas em determinados espaços institucionais, seja na universidade, seja em SUS. E foi essa pressão dos movimentos que fez com que o governo, aliado ao projeto de esquerda, também trabalhassem nesse sentido. Tem uma outra pergunta aqui, Rebeca, de uma ouvinte nossa, que aí também tem a ver com essa ideia de esquerda, direita e centrão, que você já explicou para a gente muito bem. Sandra Chacon, ela colocou na caixinha de pergunta aqui para a gente, que além de esquerda, direita e centrão, a gente tem ouvido falar muito assim, extrema direita, extrema esquerda. O que é extrema direita, extrema esquerda? Como é que a gente pode caracterizar isso, baseada na explicação que você já deu para a gente do que é esquerda e do que é direita? Isso que tem surgido aí agora, ele está muito relativo aos discursos de ódio, sabe, Laís? Então, quando a gente fala extrema direita, a extrema direita, ela não é diferente em projeto político da direita que não é extrema, digamos. Ela é diferente na forma de defender esse projeto. Então, a extrema direita que a gente chama hoje é a direita, é a mesma direita que quer conservar o capitalismo, que quer conservar as desigualdades, mas que é uma direita aliada aos discursos de ódio, com a visão muito próximas ao nazifascismo, né? E nesses discursos de ódio, elas, na verdade, elas colocam exatamente o que aquela direita classuda, aquela direita educada, também defende, só que sem externar esse discurso de ódio. Então, se a gente tem uma direita que ela não adota um discurso de ódio para os povos indígenas, por exemplo, de dizer, não vou dar terra nenhuma para índio, índio é vagabundo ou um índio é preguiçoso, que é como um determinado setor da direita está fazendo, né? Isso em relação também a sem terra, isso em relação também à população, aos povos quilombolas. Se eles não externalizam isso, eles estão votando pelo marco temporal. Eles não externam discurso de ódio. Aí, quem externa discurso de ódio é entendido como direita, e quem não externa, extrema-direita, e quem não externa é tido como não sendo da extrema-direita, mas está lá votando nos mesmos projetos de direita. Então, isso também é somente um modo de se apresentar o mais do mesmo. É a mesma direita que é conservacionista, a mesma direita que é capitalista, defende o status quo, defende o estado de coisas e que vai continuar trabalhando pela conservação das desigualdades e dos privilégios dos proprietários desse país. E da esquerda também. Extrema esquerda, aí é bem interessante, porque também tem que se pensar aqui muito do que se diz que é esquerda e que, na verdade, também pode não ser esquerda, mas pode ser uma pessoa que é conservacionista, mas que está
num grau de aliança ou de diálogo mais próximo a pessoas que sejam de esquerda. Então, hoje, muita gente se diz de centro-esquerda, na verdade, são pessoas que não se aliam tanto ao projeto de transformação social, mas que também não conseguem se aliar ao discurso do ódio. E aí promove aquilo que a gente chamaria, no termo da história, no estado de bem-estar social, né? Então, esse estado de bem-estar social que teria um revestimento, uma roupagem de algo mais progressista, mas que não é. Continua sendo conservacionista, só que num outro comportamento político. E aí, só para pegar um gancho do que você falou de marco temporal, quero só dizer para quem está ouvindo a gente que aqui no Desteoriza a gente tem um episódio chamado Brasil do Cocá, né? A gente fala sobre vivências indígenas, com 2 indígenas que estão conversando com a gente, e eles também falam um pouco sobre marco temporal. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre isso que Rebeca citou, vai lá quando terminar esse episódio e escuta. Brasil do Cocá está aqui no nosso feed do Desteoriza, para você saber um pouco mais. Rebeca, e chegou a hora das nossas indicações. A gente sempre pede para quem participa aqui com a gente do Desteoriza trazer indicações de conteúdo, onde as pessoas que estão ouvindo a gente podem saber um pouco mais sobre o que a gente conversou aqui. Quero saber se você trouxe alguma indicação para a gente hoje. Eu trouxe 3 indicações para a gente pensar sobre o sentido mais amplo de esquerda e direita, né? Que é o convite a se pensar sobre os movimentos sociais e sobre a luta contra a opressão. E aí eu trago Paulo Freire e a pedagogia do oprimido, que ele vai falar sobre o que é ser oprimido, sobre o que é opressão e como a gente pode desenvolver uma educação do oprimido, né? Pelo oprimido, para o oprimido, entre os oprimidos, no sentido da libertação. Trago o Movimento Negro Educador, de Nilma Lino Gomes, que ela vai falar dessa participação dos movimentos negros na transformação, porque a gente está num estado que é estruturalmente racista. Não tem como a gente pensar política, não tem como a gente pensar transformação social nesse estado se a gente não fala da questão étnico-racial. Aí, por isso que eu trago o Movimento Negro Educador, de Nilma Lino Gomes, e o caráter educativo do movimento indígena brasileiro, de Daniel Munduruku, porque ambos eles vão falar dessa importância de se olhar para a questão indígena e para a questão negra no Brasil, porque elas duas são estruturantes dessas profundas desigualdades e desses métodos de opressão que a gente tem hoje. Então, são livros e textos que traz Paulo Freire, traz Nilma Lino Gomes e traz Daniel Munduruku para se falar sobre as opressões e sobre esse nosso próprio posicionamento político que a gente quer. E aí, nos fazer pensar, eu sou de esquerda ou sou de direita? E aí, eu quero conservar esse estado de coisas? Eu acho que está bom assim? Eu acho que é justo? Eu acho que é normal terem pessoas que sejam proprietárias, terem pessoas que sejam completamente expropriadas. Eu acho normal a concentração de terras. E acho normal a pessoa que se coliga ao pensamento de direita. Embora que um trabalhador que é explorado se coligar ao pensamento de direita, não significa que ele seja de direita, porque ele não vai ter benefício a nenhum dos privilégios que essa conservação vai dar. Se a pessoa se alia ao processo dos oprimidos, das oprimidas, e buscar a transformação social, ela vai estar aliada a um projeto político das esquerdas, né? Então, esses 3 livros eu trago como uma forma de se conhecendo, né? O que estrutura o país, que é profundamente racista e desigual. É isso, inclusive vou ler esses 3 livros, estava aqui anotando. E a gente do Desteoriza também trouxe indicações de conteúdo para você. São 2. A primeira delas é um álbum, tem um nome estrangeiro, eu não sei falar esse idioma, então eu vou soletrar para vocês. É um álbum chamado Tropicalia ou Panis et Circenses. Não sei falar esse idioma, então eu vou dizer como é que se escreve, que eu acho que é o mais importante para você procurar. Tropicalia normal ou Panis, P-A-N-I-S, et Circenses, C-I-R-C-E-N-S-I-S. É um álbum de artistas do Brasil, não um álbum musical, obviamente, é um repertório que é atemporal, ele foi lançado em 1968 e conta com artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Nara Leão, Os Mutantes e por aí vai. As músicas, elas trazem uma reflexão sobre práticas existentes na política brasileira desde a chegada dos portugueses, então vale a pena ouvir. E a segunda indicação é um livro, são Os Condenados da Terra, de Frantz Fanon. É um livro que busca tratar como se constroem as mentes dominantes dos países colonizadores, né? E aí o autor, ele vai mostrar, ele considera que as ideias vindas do mundo europeu, elas acabam se tornando universais, eles não consideram
consideram as origens e realidades específicas de países como o Brasil. E, claro, não posso deixar de indicar os episódios dos nossos podcasts parceiros, né, que estão participando da série Desenrolando as Eleições. Já tem no ar episódio do podcast Calumbi, né, eles estão analisando os planos dos presidenciáveis, né, para a área de cultura. Já tem episódio, aliás, do podcast Elas Pesquisam, estão analisando os planos dos presidenciáveis para a área de igualdade de gênero. E até o final de setembro vai ter episódio do podcast Perdidos na Paralaxe, analisando os planos para a área de educação. Vai ter um outro do Elas Pesquisam, analisando os planos para a área de saúde. E vai ter também episódio no podcast SerifaCast, analisando os planos para a área de meio ambiente. E, claro, quero novamente te convidar, te recomendar essa série de episódios que a gente está fazendo aqui no Desteoriza sobre política. Já está no ar um episódio 1, que é o que é política. A gente debate um pouco do que é política e que ela vai muito além da política institucional. Vai ter esse, e nas próximas 2 semanas a gente vai conversar sobre os 3 poderes da República, né? O poder legislativo, executivo, judiciário. E no segundo episódio que vem aí, na última semana de setembro, a gente vai te ajudar a entender que o nosso papel como sociedade vai muito além do voto. Tem muita coisa que a gente pode fazer além de votar, que também pode ser responsabilidade nossa. E aí, todas essas indicações, tanto as indicações do Desteoriza quanto as indicações de Rebeca, vão estar disponíveis nas nossas redes sociais. Então, não se aperreia, né? Não se preocupe, não se aperreia, como a gente diz aqui no Nordeste, que se você não conseguiu anotar, não tem problema, é só você ir, @Desteoriza, Instagram, Facebook, Twitter e TikTok, vai estar lá essas indicações. No Instagram, especificamente, além do feed, a gente tem destaques. Vai ter um destaque do especial Política, tá? Então, tudo que for desse especial, você pode clicar lá, porque a gente vai reunir tudo bem bonitinho. E, claro, se você também quiser ver as indicações dos outros episódios normais aqui do Desteoriza, tem 2 destaques lá, indicações 1 e 2. Então, as indicações de todo mundo que já passou aqui pelo Desteoriza nos diversos temas que a gente já abordou, tá bom? Rebeca, muito obrigada por essa conversa. Foi ótimo, super interessante e muito produtiva. Eu espero que você tenha gostado de participar e quem esteja nos ouvindo também tenha entendido um pouco. Muito obrigada. Gostei muito, sou grata pelo convite. E quero também, obviamente, agradecer a você que chegou aqui até esse finalzinho de episódio, te convidar para você, assim que acabar aqui agora, já escuta o nosso episódio número 1 e, claro, eu te espero no nosso episódio da próxima semana. Vamos conversar sobre poderes executivo, legislativo, judiciário e te ajudar a entender um pouco as funções dos cargos políticos que a gente elege. Esse episódio de hoje do Desteoriza foi apresentado por mim, Laís Ferreira. Teve produção de Jonas Lucas Vieira, edição, pós-produção e redes sociais de Laura Marinho, Felipe Silva e Marília Félix. Todo mundo aqui te espera no próximo episódio. Até lá!